queridos ouvintes! Bem-vindos a mais uma história do nosso extraordinário, magnífico, inigualável podcast Crime. Aqui quem vos fala é Declay. Sou uma curiosa que toda semana conta um crime baseado num fato real. Sempre sextas-feiras, às 8 horas da noite. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer aos comentários e aos novos inscritos do último podcast. Inscreva-se, deem like e assim você ajuda muito ao nosso canal continuar crescendo. No último podcast, falamos da primeira parte falamos de duas tentativas do assassinato de Fidel Castro. Falamos das tentativas loucas, lembra da pílula, de absurdas de dar sumiço em Fidel Castro. Tantas foram as tentativas que ele tentaram, mas ele acabou falecendo por morte natural. Hoje falaremos de mais algumas tentativas de assassinato do Fidel Castro. Pelo menos 8 ataques foram planejados especificamente entre 1960 e 1965, de acordo com o chamado Shush Committee, um comitê de investigação do Senado dos Estados Unidos que se reuniu em 75, 76 depois. 8 falências em 6 anos não parece tão amadorístico, mas continua a ser incomparável com a autoimagem da CIA. Muitas tentativas tiveram um caráter bastante estranho. É possível que a CIA quisesse simplesmente desgastar o primeiro homem de Cuba, com seu ativismo e ameaças constantes. Mas mesmo os parapsicólogos da sede de Langley, que falamos no último podcast, nem eles podiam ter percebido, né? Os caras da CIA eram definitivamente engenhosos. Por exemplo, tiveram a ideia de contaminar o ar da estação de rádio onde Castro costumava fazer discursos populares. Contaminaram com aerosóis que tinham o mesmo efeito do LSD. Esse plano revelou-se tão maluco que acabaram desistindo de implementar. E assim Castro continuou a falar ao longo da vida, sempre que lhe apetecia, improvisando durante horas num ambiente de estúdio tranquilo. Uma obsessão do presidente e, consequentemente, da CIA eram os charutos de Havana, o produto de exportação mais popular de Cuba entre os americanos. E antes de eles colocarem um boicote econômico à ilha, né? Mais uma vez, o Comitê de Mudança do Estado de Saúde pensou em veneno. Talvez uma caixa pudesse ser preparada de forma que o vilão proeminente perdesse a orientação ou mesmo a barba por causa da fumaça. Perda de cabelo embaraçosa, com o resultado de uma operação de serviço secreto totalmente bem sucedida. Era boa demais para se tornar realidade. Afinal, o objetivo desse jogo de simulação não era enviar Castro para a vida após morte, como explicou mais tarde o especialista da CIA para a América Latina, Jacob Esterline. O mesmo Esterline que, como gestor do projeto, tinha estragado o fiasco na Baía dos Porcos, do qual nós falamos também no primeiro episódio dessa série. A questão do sal de talho, uma substância que as mulheres americanas costumavam usar para depilação, era igualmente estranha. Escuta só.
queriam culpar o líder revolucionário no sentido literal, novamente com o motivo oculto de, pelo menos temporariamente, fazer desaparecer a sua marca registrada, a barba comunista bagunçada. Este plano também terminou no departamento de falências, azar e percalços. Infectar a encarnação do mal, pelo menos paralisando-o fisicamente, já que se um assassinato não funcionasse. Essa também foi a missão do advogado nova-iorquino James Donovan. Em 1962, em nome dos Estados Unidos, negociou com Castro a libertação dos prisioneiros da Baía dos Porcos. Essa seria uma boa oportunidade, não? Obcecada com a ideia de chegar até o líder do revolucionário, a CIA quis persuadir o advogado a dar a Castro um traje de mergulho com cogumelos dentro. Um presente moderno de Danan. Os biólogos, olha o que eles imaginavam. Os biólogos identificaram um tipo de fungo que causa uma doença crônica de pele. Além disso, o aparelho respiratório poderia ser pulverizado com as bactérias que causariam tuberculose. De preferência, assim, Castro teria a morte parcelada. Eles já haviam, inclusive, adquirido a roupa de neoprene, mas em sua ansiedade não perceberam que James Donovan tivera uma ideia semelhante. Ele já havia dado a Castro um traje de mergulho por iniciativa própria, e esse também já estava contaminado. Era tanta gente tentando matar Fidel Castro. No entanto, os americanos continuavam a unir-se. Se Castro entrou na água com aquele equipamento impecável, então deveria ter pegá-lo mergulhando de bom humor, né? A palavra-chave era armadilha de conchas. Uma concha particularmente grande, bonita e atraente, seria colocado onde o inimigo público número 1 da América normalmente subia no Atlântico. Essa concha deveria estar preparada com explosivos. E quando Fidel Castro tivesse o prazer de pegá-la a concha, estaria fora o sonho do comunismo. Demont Fitzgerald, que chefiou as operações cubanas da CIA, obteve especialmente 2 livros sobre as espécies de moluscos caribenhos. Mas então, eles mais uma vez se abstiveram de uma emboscada realmente sofisticada. Porque, no fim das contas, essa variante não era tão fácil de implementar, né? Entre outras coisas, teria sido necessário contrabandear um mini submarino para até as águas territoriais cubanas. O decepcionado pessoal da CIA decidiu que a coisa toda era muito complicada e que a janela de tempo era muito pequena. Mais uma aventura ficou conhecida em retrospectiva e foi chamada de A.M. Lash. Recebeu o nome de Rolando Cutela, amigo próximo do Castro, cujo codinome era A.M. Lash. A CIA o contatou, esse oficial responsável, Nelson Sanchez, encontrou-se com ele pela primeira vez em Porto Alegre, aqui no Brasil, e novamente em Paris, no dia do assassinato de John Kennedy, em 22 de novembro de 1963. Lá, Cutela recebeu uma seringa de caneta esferográfica cheia de veneno. O odiador de Castro, considerado hipernervoso chiliquento, falava e era violento, queria usar o instrumento para matar o ditador, ou até a si mesmo, né? Se as coisas dessem errado. Seu lema era
eliminar Fidel, se necessário, através da execução. Ele já havia solicitado a seus clientes um rifle de alta velocidade com um telescópio acoplado. Quando nada aconteceu, a CIA apresentou o impetuoso Aimelesh a Manuel Artim, o líder de um grupo guerrilheiro de 300 homens financiado pela CIA, que operava na América Central. Artime e seu novo parceiro agora, Cutela, desenvolveram agora um plano para assassinar Fidel Castro em 26 de julho de 65, quando ele faria o seu grande discurso anual à nação na estância balneária de Varadero, super conhecido Varadero em Cuba. Tudo estava arranjado. Uma invasão de tropas de Artimes deveria selar a derrubada da Ilha do Açúcar, com o apoio dos militares cubanos, cujos sentimentos contra-revolucionários se especulavam. Mas, um mês antes da data, essa empreitada também se despediu. De alguma forma, os detalhes acabaram vazando. E mais uma tentativa de remover Fidel Castro falhou. 8 tentativas de assassinato. Ou será que foram 600? Nós falamos de 8. Circulam muitos rumores sobre o trabalho dos serviços secretos da CIA contra Fidel Castro. Mas a certeza de quantas tentativas ele se livrou, a gente não sabe. A única certeza é que Eisenhower autorizou a CIA a derrubar o líder máximo em março de 1960. É óbvio que isso trouxe uma atividade intensa durante um longo período de tempo, mas é lógico que faltam provas, porque os agentes, claro, preferiam chegar de acordo sobre tais planos só verbalmente, né? E em cadeias de comando super curtas e muito difíceis de reconstruir, claro. Hoje em dia, é difícil alguma coisa ser descoberta. A maioria das testemunhas está morta. Por exemplo, os 2 mafiosos mal sucedidos, Giancana e Roseli, do quais falamos. Os assassinos de Castro, que foram frustrados, morreram de acordo com seu estatuto. Giancana foi baleado na cabeça na sua casa, perto de Chicago, em 1975. Roseli foi encontrado estrangulado na Flórida, em 1976, e com suas pernas cerradas. Fidel Castro, como sabemos, apesar de tantas tentativas de assassinato, teve uma morte natural.